Miro. Enquanto o Santos e Fluminense estão disputando aí uma partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro, nós tivemos antes do começo do jogo umas imagens muito interessantes e o Cláudio Shoa volta aqui na nossa transmissão para falar que imagens são essas, o que aconteceu na Vila antes da bola rolar para Santos e Fluminense, hein, o Shoa? Jader, foi em março que o Muricy deixou o Fluminense, foi campeão brasileiro pelo Fluminense, jogador do Fluminense, o Abel ali atrás, quase todos os jogadores do Fluminense abraçando Muricy Ramalho. A gente vai ver também o Ricardo Berna chegando e depois desses abraços, Muricy Ramalho falou sobre o que aconteceu na Vila Belmiro. Acontece que as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Eu tive problema mesmo, é só com uma pessoa só, com o dirigente. Não foi por querer, aconteceu, né? Mas o ambiente é ótimo lá no Fluminense. Todo mundo me liga, e faltou segurança que toda hora me liga. Eu não posso falar muito nome, não, senão às vezes tem represária, mas é uma coisa natural. Se não tivesse ambiente, acho que não teria tanta gente me cumprimentando, né? Ainda bem que o futebol ainda proporciona pra gente momentos assim, né? E o Muricy tendo todo o reconhecimento do grupo do Fluminense, afinal de contas foi o comandante do time que conquistou o título brasileiro na temporada de 2010. Batista, vamos mostrar agora como é que Inter e Independiente chegaram para essa decisão da Recopa. Conquistaram títulos importantes na temporada passada. O Inter foi campeão, por exemplo, só da Libertadores da América, né? É verdade, um campeonato muito importante realmente para nós. É a nossa Copa dos Campeões, né, Jader? Verdade. Então, chegando nisso, hoje em dia muito valorizada, coisa que não era na minha época. Olha só que belo gol. 3-2 pro Inter contra o Chivas do México no ano passado aqui no Beira-Rio, né? Ali surgia a estrela do Damião, né, Batista, também. É o jogador que começou a aparecer justamente, olha que arrancada, né? Aí, da velocidade, sabia-se que o Damião, pelo menos, sabe até hoje que é muito bom de cabeça dentro da área, né? Essa arrancada foi de um centroavante realmente de velocidade. Olha só, gols importantes. E o Inter sendo campeão da Copa Libertadores, por consequência, atingiu o direito, né, de disputar a Recopa. O Pelé esteve no Beira-Rio, entregou a taça para o capitão Bolívar. E o Independiente, que não conquistava um título importante desde a Recopa, lá em 95, voltou também a fazer as pazes, digamos assim, com uma conquista importante. Faturou a Sul-Americana em cima de um time brasileiro, o Goiás. Pois é, Independente é um time copeiro, como se chama também, né? Por isso a final de hoje é tão esperada. A final de hoje é uma partida de dois times, duas equipes, duas agremiações que estão habituadas a vencer. Apesar de que os times se renovam a cada ano, mas fica justamente aquela marca, né, de um time competitivo. E é isso que tem também o Independente, através da sua trajetória, na sua história. Tinha perdido o primeiro jogo em Goiânia por 2-0 e conseguiu fazer 3-1 em casa, levou a decisão para os pênaltis e aí, na base da superação, digamos assim, né, Batista, passou pelo Goiás. E é sempre a força do torcedor, né, Jader? Quando você pensa que as coisas estão perdidas e a diferença de gols a ser tirada em casa parece impossível, o torcedor também conta. Olha o estádio deles como estão, do Independente como estava lotado, assim como do Internacional hoje. A torcida sabendo que a diferença é preciso tirar. É verdade. E aí, é claro, né, a gente pode mostrar realmente um pouco mais dessas duas conquistas fundamentais aí para Inter e Independiente no ano passado, os dois atingindo então esse direito de jogar a final da Recopa Sul-Americana, que começou a ser decidida, essa Recopa de 2011, no último dia 10 de agosto. Lá no primeiro jogo, no Estádio Libertadores da América, o Independiente construiu essa vantagem por 2-1 e nós vamos então agora com os gols desse primeiro confronto. O confronto que dá ao Estudiante a vantagem, então, né, de poder jogar pelo empate hoje aqui. O Internacional chegou a esboçar até uma reação com o Damião em campo, o Independiente reestreando o Gabriel Milito, só que o Inter não conseguiu ter forças para sustentar a vantagem, né, Batista? Foi um jogo que o Internacional poderia ter vindo com uma vantagem melhor, né, de lá, porque saiu vencendo, mas também poderia ter sido pior. O jogo apresentou essas duas situações, né, tanto a favor do Inter como depois a favor do Independiente, que colocou a bola no poste depois de já estar vencendo por 2-1. Mas isso aí justamente entre duas equipes que são importantes e são perigosas. Olha só, esse é o gol também do Independiente. O que fica claro é que o Independiente conseguiu usar esse fator local muito bem, né, Batista? Tomara que pro futebol brasileiro o Inter consiga hoje aqui também, né? Desse poder do torcedor, dele conseguir, além disso, com a técnica também superar. Mas é uma circunstância bastante adversa, né? 2 gols, por exemplo, tem que fazer o Inter. Mas o importante é que na cabeça dos jogadores é que um já leva pra prorrogação, né? E esse é o primeiro gol, é o gol que os jogadores vão em busca inicialmente. Claro que depois o segundo vai vir ao natural, mas não pode pensar, né, Jair, quando você entra pra dentro do gol, que você precisa de 2. Um já é o suficiente para fazer a prorrogação e você não perder o título dentro de casa. Depois vai atrás do segundo.
Bom, nesse momento o sistema de som aqui do Estádio Beira-Rio vai começar a anunciar as escalações, então é o momento da gente voltar a conversar com os nossos repórteres, o Luciano Calheiros e o Júlio César Santos. O Luciano trazendo todos os detalhes aí do Internacional, que hoje, né, Luciano, então como a gente já falou lá na abertura, se reforça e aposta muito numa garotada para sair daqui com o bicampeonato da Recopa, não é isso, Luciano? Isso mesmo, Jardim, nem precisava, né? O sistema de som tá anunciando a escalação, porque o Dorival Júnior já fez isso ontem, na entrevista coletiva, ali na saída da entrevista coletiva. Perguntou o Dorival pro jornalista: vocês querem o time? Deu do goleiro ao Damião, sem mistério. Ele fechou os portões aqui no treinamento de ontem no Estádio Beira-Rio, mas disse o seguinte, que não era para esconder a escalação, apenas para treinar cobranças de pênalti, já que o Internacional pode passar por essa situação essa noite para ficar com o título da Recopa. O time então está definido e as novidades. O Kleber, que no primeiro jogo na Argentina acabou tendo um problema no joelho, ele passou todo esse período se recuperando, não está 100%. O Kleber está indo porque se trata de uma decisão, então é como os jogadores costumam dizer, né, Jader? Vai para o sacrifício. E no meio-campo, a grande atração, né? Oscar, o nome da decisão do Mundial Sub-20 no último final de semana, retorna a equipe já com vaga garantida ao lado de D'Alessandro. E a surpresa no ataque, o garoto De La Torre, que foi destaque no empate pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no último jogo aqui no final de semana, está mantido no time ao lado de Leandro Damião. Jader. Que quarteto, hein, Batista, para os argentinos se preocuparem, né? Oscar, D'Alessandro, De La Torre e Damião. Sem dúvida, e o Internacional descobre um jogador de velocidade na frente como o De La Torre, né? Em um momento muito importante de uma decisão como essa, e também a volta do Oscar no momento certo. O Internacional então vai com o time inteiro, não tem aquela lástima de algum jogador ficar de fora ou sempre ficar dizendo, pô, se tivesse aqui, né? Então está, até para isso, é um bom momento internacional que os jogadores entram para dentro do campo com força máxima. Isso dá muita confiança ao time. Daqui a pouquinho, hein? Tem bola rolando então para Inter Independiente, você curtindo em todos os detalhes em todo o Brasil aqui no Sport TV. Agora, sabendo dessa força ofensiva que o Inter vai apresentar, né? O time argentino também se coloca aí numa posição até confortável em virtude do que construiu lá no primeiro jogo, a vitória de 2-1. E certamente o técnico Antônio Mohamed já tem a receita toda para segurar esse time do Inter e todo esse ímpeto ofensivo, não é isso, Júlio César Santos? É exatamente, Jader. Ele demonstrou uma preocupação, demonstra com os alas do Internacional. O Ney, que foi bem lá, fez o cruzamento para o gol do Damião, e também com a volta do Kleber. E ele coloca dois jogadores importantes que não jogaram, estavam machucados na vitória de virada em Avejaneda. No meio-campo, Ferreira está confirmado em lugar de De Federico ex-Corinthians, e na frente o atacante Parra volta ao time. Também são jogadores importantes. O número 6, Túzio, tem 37 anos, é o xerifão do time, é o capitão. E o Gabriel Milito, ex-Barcelona e também zagueiro da seleção argentina. Está motivado o time do Independiente porque vem de uma vitória importante no torneio argentino, o Apertura, no último final de semana, 1-0 contra o Estudiantes. Gol do colombiano Marco Pérez, ele que joga hoje e fez gol no Inter lá na Argentina, Jader. Muito bem, Júlio César Santos, a escalação do Independiente sendo, nesse momento, lida, né, pelo sistema de som aqui, sendo colocado para o torcedor. O aplauso, é claro, dos argentinos aqui no Estádio Beira-Rio, os 3.000 torcedores do Independiente que aqui estão. Agora, um lance que demonstra a fase do Neymar. Aconteceu há pouco lá na Vila Belmiro, no confronto entre Santos e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Neymar acaba de ser papai e protagonizou mais um lance genial nesse Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar qual é o lance para o nosso telespectador em todo o Brasil poder acompanhar. O Santos vai vencendo por 2-1. O Neymar aplicou 2 lençóis no Lanzini, jogador do Fluminense. O argentino que o Fluminense contratou, pois o Neymar passou de viagem por ele com 2 lençóis. Inspirado talvez pelo nascimento do filho e mais uma vez demonstrando toda a sua qualidade. Esse jogador é diferenciado, né, Batista? Sem dúvida, isso é invenção de jogador de qualidade, né? Foi uma jogada para se livrar da marcação. Como o Lanzini insistiu, ele deu um de volta então, né? Mas é tudo isso, de repente, dentro justamente da esportividade, né? Isso são coisas que os jogadores adversários não podem ficar irritados, né, Jair? Imagina o que seria também, então, do Garrincha, coitado,
se cada jogador que levasse um drible fosse fazer o que ultimamente tem acontecido. O jogador sabe fazer? Fez, e isso aí é a qualidade técnica desse jogador. E essa qualidade tem que ser vista nos jogos. É isso que atrai o público. Papai Neymar, que acaba então de consolidar essa nova condição. Agora é um homem sério, né, Neymar? Acaba de ser papai e hoje mostrando seu talento de novo contra o Fluminense, vencendo por 2-1 o time do Santos e aplicando esses dois lençóis espetaculares em cima do Lanzini, o argentino, que o Fluminense contratou para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Pouco mais das duas torcidas aqui no estádio Beira-Rio. Vamos acompanhar as imagens do túnel que dá acesso ao gramado do lado argentino. Vem aí o time do Independiente com seu uniforme número 2. Todo em azul escuro, o time do Independiente. E agora vamos para o lado do Internacional. Aí está o time do Inter. Que daqui a pouquinho também vem para o gramado. Os dois times que em seguidinha começam a decidir o título da Recopa Sul-Americana 2011. Um deles será bicampeão da Recopa. O torcedor colorado, imagina, espalhado por todo o Brasil, acompanhando em todos os detalhes mais uma transmissão especialíssima do Sport TV. É o momento aquele da ansiedade, é o momento em que realmente o coração começa a bater mais forte, não só desses jogadores, mas também como de todos os torcedores que estão acompanhando. A ansiedade aumenta e aumenta consideravelmente num instante como esse, hein, Batista? Ô, Jade, eu acho que principalmente a ansiedade maior é do torcedor, porque o jogador na hora que entra em campo, dependente fazendo a sua corrente aí, o Internacional na boca do túnel. Agora, a ansiedade do jogador, do profissional, tem que acabar no momento que o juiz apita o início do jogo. Porque senão você não vai jogar bem. Você tem que se desligar. Agora, o torcedor fica naquela aflição. Ansiedade o tempo inteiro, né? Porque ele não pode participar. Ele tem que torcer e esperar que os jogadores façam o melhor. Só para recuperar, então, que a vantagem é do time argentino, que venceu o primeiro jogo por 2-1. O Inter precisa fazer 2 gols de diferença se quiser ser campeão no tempo normal. Se vencer por 1 gol de diferença, encaminha esta decisão para uma prorrogação. Havendo empate, nós teremos a decisão, então, nos pênaltis. Inter que será conduzido ali pelo seu capitão, o zagueiro Bolívar, que venceu a Libertadores da América em 2006, foi o campeão da conquista do Bi da Libertadores em 2010, é um dos maiores nomes também da história recente do Internacional. E aí vem, representando o futebol brasileiro, a equipe do Inter, saudada por esse imenso público que veste vermelho e branco aqui no Beira-Rio, para encarar o futebol argentino, para encarar a escola copeira do Independiente, time de 17 títulos internacionais, e que busca hoje também igualar o número de títulos do Boca Juniors, no exato instante em que nós temos a execução do hino do Rio Grande do Sul. Tivemos a execução do hino do Rio Grande do Sul. E a banda agora da Polícia Militar prepara-se então para executar o hino nacional brasileiro. São as emoções que antecedem a final da Recopa Sul-Americana. Você curtindo ao vivo no Sport TV. Já já para você, bola rolando entre Internacional e Independiente, Brasil e Argentina. Vale o bicampeonato da Recopa para essas duas equipes. Uma multidão ali de crianças, né, também dentro do campo, e na arquibancada uma festa imensa que faz o torcedor colorado, com toda a justiça do mundo, incentivando a sua equipe, que necessita, como eu disse, desses 2 gols, se quiser ficar com o título nos 90 minutos. Vamos ouvir agora a execução dos hinos argentino e brasileiro. De acordo com o que foi dito pelo sistema de som, hino nacional da Argentina.
a execução do hino argentino, do hino brasileiro, então, as formalidades todas antes do começo da decisão. A gente começa a confirmar para você agora os dois times que vão a campo para buscar o bicampeonato da Recopa Sul-Americana. O time do Inter, representando o futebol brasileiro. Começa o jogo escalado pelo técnico Dorival Júnior com Muriel, goleiro, camisa número 1. Ney tem a número 4, é o lateral direito. Bolívar, um dos zagueiros, capitão do time número 2. Índio joga com a número 3. E Kleber fecha ao lado esquerdo da defesa com a número 6. O meio-campo tem Elton, número 20. Guinha Azul, camisa número 5. D'Alessandro, um dos meias, é o número 10. Oscar, campeão do mundo com a seleção brasileira sub-20, joga com a número 16. O ataque é formado por De La Torre, número 11. E pelo artilheiro Leandro Damião, que tem a número 9. Técnico Dorival Júnior escalando então a equipe do Internacional. O Independiente, o rei de Copas, que venceu o primeiro jogo por 2-1 lá na Argentina. Confirmado pelo Antônio Mohamed, com Navarro, goleiro número 1. Túzio, camisa número 6, capitão do time. Aliás, Gabriel Milito é o capitão do time. Túzio tem a número 6. Velasquez joga com a número 2. Aí sim, o capitão Gabriel Milito com a número 18. E Maxi Velasquez, que tem a número 3. O meio com Fredes, número 8. Pederano, camisa número 7. Ivan Pérez, que joga com a número 22. E Ferreira, que tem a número 11. A dupla de ataque tem Marco Pérez, número 19. E Parra, camisa 17. O técnico é Antônio Mohamed. O trio de arbitragem vem do Uruguai para comandar esta decisão de Recopa aqui no Beira-Rio. Apita o jogo Jorge Larrionda. Nesse momento ali concretiza, né, o sorteio com os capitães Milito e Bolívar, auxiliado por Pablo Fandinho e também por Maurício Espinosa. Luciano Calheiro, Júlio César Santos, alguma condição de trabalho aí embaixo? Tem aqui o técnico do Internacional, Dorival Júnior, vai conversar com a gente aqui, Jader. Essa opção, Dorival, pelo Oscar junto com o D'Alessandro no meio, você mantendo a dupla, né? Que até foi bem no final de semana contra o Flamengo, De La Torre e Damião. A ideia é essa, dar movimentação para a equipe, já esperando um time argentino fechado, boa noite? Olha, não só esperando fechado, mas um time que sabe contra-atacar muito bem. Então nós temos que criar alguma coisa, tentarmos ter uma mobilidade um pouco maior, a aproximação dos homens de meio e a passagem eventual dos laterais, porque pela formação deles dificilmente nós teremos os lados do campo para jogarmos. Acredito eu que tenhamos uma facilidade um pouco maior por dentro. Agora tem a questão do equilíbrio também, né, Dorival? Não pode se expor tanto também, que sofrer um gol hoje aqui é um prejuízo enorme. Um jogo perigoso pela derrota passada. Tá aí, palavra do técnico Dorival Júnior, Jader. Muito bem. Vamos então para o começo de partida aqui no estádio Beira-Rio. Ainda há um contingente bastante interessante, né, de profissionais aí colocados na beira do campo. Por isso, todos os detalhes sendo ultimados e tomados para que nós tenhamos a condição certa para que a bola possa rolar. Você curtindo no Sport TV em todo o Brasil, Inter Independiente vale o bi da Recopa Sul-Americana. Pois não, Júlio? Rapidamente, o técnico e os jogadores do Independiente não dão entrevistas antes do jogo, pelo menos agora até o intervalo, mas o que chamou a atenção, durante o hino argentino, eles ficaram com 10 jogadores, porque o atacante Marco Pérez ficou do lado de fora, trocando praticamente todo o fardamento, meias, chuteiras e também a caneleira. Pois é, informação aí importante do Júlio, então, nessa curiosidade, né, do Independiente, que foi campeão da Recopa em 1995. Como campeão da Supercopa dos campeões da Libertadores de 94, ele decidiu a Recopa contra o Vélez. Era jogo único naquela oportunidade, o Vélez vinha com o título da Libertadores. E o Independiente de Burruchaga, naquela época, venceu por 1-0, gol do zagueiro Serrizuela, e levantou a Recopa. E em 96, o Independiente perdeu essa Recopa Sul-Americana para o Grêmio, quando enfrentou o time gaúcho, o time brasileiro lá no Japão, e levou 4-1. O Inter também, né? Tem duas decisões de Recopa. Essa de 2007 sobre o Pachuca, quando conquistou o título aqui no Beira-Rio, vencendo por 4-0. Depois, em 2009, o Inter jogou duas vezes com a LDU e perdeu essa conquista. Pois não, Luciano? Deixa eu explicar o motivo desse atraso. O Muriel voltou para o vestiário que o árbitro, Jorge Larrionda, não permitiu que ele usasse aquela calça térmica por baixo do calção. Então, por isso ele teve que retornar ao vestiário. Passou até bravo por aqui o Muriel. E aí vai ter que aguardar agora que o goleiro retire, né, esse equipamento aí do uniforme. Até porque, né, Batista, imagina só, o goleiro já está aquecido, já está pronto, o jogador já está ali com aquele clima todo de concentração na cabeça. Aí vai ter que se preocupar com a troca do uniforme, né? Pois é, mas eu não entendo por quê, o que pode atrapalhar a calça térmica, né?
o jogador se sente mais confortável assim. E o Navarro não tá usando, hein, Batista? Pois é, tava olhando lá à esquerda, exatamente, o Calheiros. É a diferença, né? Tava fazendo a comparação. E o Muriel passou reto agora aí, né? Só com os calções, o calção na cor cinza, mas sem aquela proteção, então aquela bermuda térmica, já que foi referido pela arbitragem para que ele pudesse retirar. Agora sim, tudo pronto. A saída de jogo vai pertencer ao time do Internacional, o garoto De La Torre, hoje com essa enorme responsabilidade aí de assumir uma posição no time ao lado do artilheiro Leandro Damião. E a saída de bola pertence ao Inter, que precisa de 2 gols no tempo normal para ser campeão. Se fizer um gol, leva para prorrogação, apita o árbitro, bola rolando e vamos juntos, você torcendo para o futebol brasileiro. Lançamento longo já buscando lá o centroavante. Desvio de cabeça ali do Tuzio. E o domínio de bola de D'Alessandro, que vai ser fundamental hoje também a sua participação, né? A sua condução no meio-campo colorado. Bola aqui pelo lado esquerdo com o Kleber. Já consegue ali o primeiro drible em cima do Tuzio. Aprofunda a bola para o Oscar. O Inter vem procurando jogar pela ponta. Recuo de bola para D'Alessandro. Ele faz o cruzamento de primeira. Vai lá no alto. Agora Navarro para pegar. Já subia a bandeira então para confirmar o primeiro impedimento do jogo. Antes mesmo dos 30 segundos. Só que o assistente lá marcou, o Maurício Espinosa. Mandou prosseguir ali o Jorge Larrionda. O torcedor do Inter protagoniza um verdadeiro espetáculo nesse instante, né? Canta forte realmente, incentiva desde o primeiro minuto. Tá pronto aí para fazer o jogador realmente sentir todo esse clima e poder decidir o jogo. Ou sair um pouquinho. Pulsa o caldeirão chamado Beira-Rio na noite dessa quarta-feira, então, valendo o título da Recopa. Trabalha a equipe argentina bastante perigosa. O passe foi longo lá para Marco Pérez. Teve que abandonar ali o gol, o Muriel, então, para despachar. Oscar já foi puxado pela camisa. O Larrionda parou o jogo, é falta para o Inter. Falta cometida pelo camisa 13, o Maxi Velasquez. Olha aí o lance, ó. Como ele abraça literalmente o Oscar. Certamente vai ter todo esse cuidado especial em virtude do que fez, né? No Campeonato Mundial Sub-20, especialmente na decisão, os 3 gols marcados contra Portugal. Bola de novo ali para o Oscar. Tem D'Alessandro mais atrás, é ele quem recebe. Faz o recuo de bola até o garoto Elton. Guinha azul para Bolívar. Aí os argentinos marcam a distância. Bolívar procurando o passe lá com o Damião. D'Alessandro escorou de cabeça, o Damião pediu a falta. E o Independiente volta a tocar a bola, mas com um chutão agora. O que recorreu ali o Pederano, enquanto que o Damião está aí caído, ó, sentindo um problema no rosto. Vai ser solicitado agora então o atendimento médico ao Damião lá dentro do gramado. Olha aí, ó. E o banco do Internacional, as opções do técnico Dorival Júnior. Renan pro gol, mais Tinga, Juan, Andrezinho, Jô, Gleidson e João Paulo. São os jogadores que o Dorival Júnior tem hoje à disposição aqui, se quiser algum tipo de mexida. Daqui a pouquinho a gente confere também as alternativas, né, do Antônio Mohamed, o técnico do Independiente. Tudo certo ali com o Damião, né, Luciano? Tudo certo, tudo certo. Foi só um susto mesmo na forma como ele caiu ali. Agora já me parece, olha, o Naval tá usando uma calça, né? Ah, por isso a diferença, né? Exatamente. Não teria sido solicitado ele para que retirasse, porque é uma calça escura. No primeiro momento dava a entender que pudesse ser uma bermuda dessas térmicas, mas não, é uma calça realmente, bem observado aí, Luciano. Aí no detalhe o camisa 6, Tuzio. Toca a bola mais atrás para Fredes. Girando, entregando ali para Tuzio, já consegue escapulir do seu compatriota o Guinha Azul, mas foi puxado pela camisa. A arbitragem marcou uma falta para o Independiente. E é o tipo de jogo que o argentino quer, né? Que o time argentino quer. Prendendo bola no ataque, olha só. Conquistando algumas faltas, como essa que o Guinha Azul fez. Deixando o tempo passar, literalmente. Fredes posicionado, apenas o D'Alessandro na barreira. O Fredes faz o cruzamento lá no segundo pau. Vem um desvio de cabeça, Elton não corta. Ela ficou pingando na entrada da área até que o Elton então pudesse meter o pé nela. Gabriel Milito. Volta aqui com o Fredes. Consegue empurrar para Marco Pérez, autor do segundo gol, o gol da vitória do Independiente lá em Buenos Aires. Recuperação do Inter com o Guinha Azul. D'Alessandro faz um ótimo passe lá na frente para Leandro Damião.
Ele contra apenas o camisa 3, Maxi Velasquez fez o passe na frente, o desvio de cabeça, ela vai passar por todo mundo. D'Alessandro emendou, a bola chegou a tocar na trave e vai para a linha de fundo. Ficou reclamando aí o D'Alessandro porque queria um desvio no Navarro. Acompanhe, por trás do gol. No detalhe aí do Sport TV mostrando para você, ó, a pancada do D'Alessandro que não toca na mão do goleiro Navarro e por isso, acertadamente, a arbitragem marcou o tiro de meta. Mas é o Inter levando o perigo e já construindo uma chance aí de gol, Batista. Pois é, o Internacional, Jader, vai no embalo da torcida. A euforia nas arquibancadas é muito grande. E o torcedor... Exatamente, e o torcedor espera justamente o quê? Resposta do time dentro do campo. E o Internacional nesse início está dando. Esse torcedor que está empolgado, né? Está desde o início realmente marcando a sua presença, cantando, incentivando. Tá levando o time junto aí para que possa reverter esse resultado desfavorável do primeiro jogo. Vem no embalo de Oscar também, em velocidade. Deram um espaço, ele mandou a bomba. A bola passa ali à direita do Navarro, vai para a linha de fundo. É mais uma chance construída pelo Inter, reveja. E com o Oscar que está com fome de bola, está realmente numa fase especialíssima. O garoto Oscar emendou, mas o suficiente para assustar de novo o goleiro Navarro. E aí já começa a se apresentar aquilo que os argentinos fazem de melhor, que é a catimba, né? Tem o resultado favorável, o Navarro deu aquela esfriada, o torcedor do Inter vaiou. O Larrionda pediu para que ele repousse a bola em jogo. Você acompanhando todos os detalhes da decisão da Recopa Sul-Americana. Brasil e Argentina, Inter Independiente. O Inter faturando o título hoje vai se igualar ao São Paulo, como a equipe brasileira que mais venceu a Recopa. O São Paulo é bicampeão. Além do Inter e do São Paulo, Cruzeiro e Grêmio já faturaram o título desta Recopa Sul-Americana, representando o futebol brasileiro. Tem uma falta ali o time argentino pelo lado esquerdo. E o assistente lá, o Maurício Espinosa, vai falar alguma coisa para o Larrionda. Será que ele acabou dedurando ali, né, para o Larrionda? O certo é que ele não tomou nenhuma atitude mais forte, não. Apenas autorizou ali a cobrança da falta. Demora-se o time argentino, por isso de novo toda a pressão do torcedor colorado. Recuperação lá do camisa número 8, 11, Ferreira. A bola vai saindo, arremesso para o Independiente, está confirmando ali o Larrionda. Pegou também o Ney. Pode conquistar mais um título com a camisa do Internacional. E olha só o que aconteceu, né? O Larrionda ficou no meio ali do bolo de jogadores. Estava mal posicionado ali o uruguaio, né? Com toda a sua experiência, se posicionou mal ali. O Larrionda atrapalhou a vida dos dois times naquele momento. Copa Sul-Americana, amanhã 8 da noite o Palmeiras tem a difícil missão de inverter a vantagem de 2-0 do Vasco. Você vai conferir tudo ao vivo aqui no Sport TV. Passamos dos 7 minutos desse primeiro tempo, de 0-0, resultado que dá o título Independiente. Toca a bola a equipe argentina, recebendo aqui pela direita Tuzio. Vai ter a pressão do De La Torre. Consegue fazer o corte, ele recua a bola até o camisa 7, Pederano. Mais atrás ainda com o Velasquez, que deu um chutão. Vai na trombada do Kleber com o Marco Pérez. Posse de bola é para a equipe brasileira. Kleber que está voltando, está descontado ainda, não tem 100% de possibilidades físicas, né? Mas, como já até relatou o Luciano, vai na base do sacrifício realmente para essa decisão. E nesse instante, jogador nenhum quer perder a chance, né, Batista, de estar em campo, de poder ajudar a sua equipe para conquistar um título dessa natureza, como é uma Recopa. O De La Torre agora foi atropelado e o Larrionda está apenas confirmando o tiro de meta para a equipe argentina. Ninguém quer ficar de fora, agora o sacrifício depende de até que ponto, né, Jada? Porque não comprometendo a equipe, não tem problema. Eu acho que é isso que o Kleber falou, né? Disse que estava bem e foi pro jogo. Vamos pro banco do Independiente. As opções que tem o técnico Antônio Mohamed, tem o goleiro Asman, ainda o Vélez, o Argachá, Bation, De Federico, o Núñez e o Cabreira. De Federico, ex-Corinthians, que perdeu espaço, foi titular no jogo de ida, lá em Buenos Aires, no último dia 10 de agosto. Aí o toque de bola outra vez da equipe argentina. Movimenta Ivan Pérez. Abre o jogo lá com o Maxi Velasquez, já por dentro com Pederano. Buscava a movimentação de um dos dois atacantes que tem, né, o Independiente nesse momento. Caiu no gramado ali o Ferreira, mas
Não houve nada, né? Segundo a arbitragem, por isso o Inter sai jogando no seu campo de defesa lá com o zagueiro Índio. Que tem um histórico impressionante, né, Luciano Calheiros? É um remanescente das grandes conquistas do Internacional. Para muitos, interminável o Índio. Exatamente, né? Já tem 36 anos o Índio, participou de todas essas conquistas recentes a partir de 2006. Né? Desde Libertadores, Mundial, a própria Recopa, né? Sul-Americano, o bicampeonato no ano passado. O Índio hoje está completando 306 jogos com a camisa do Internacional e já marcou ao longo da história 28 gols. É o segundo artilheiro, zagueiro artilheiro, né, da história do clube. E olha só, alguns dos momentos, né, dos confrontos individuais que a gente pode mostrar, você está acompanhando em todos os detalhes, o Damião sofrendo com o Gabriel Milito e o Oscar também, né, que tem a marcação severa para cima dele, muitas vezes faltosa. Foi o que realmente aconteceu nesse último lance, tanto que o árbitro parou o jogo. Alessandro tenta empurrar no fundo para o Oscar, a bola corre demais, está ganhando tiro de meta a equipe argentina. Sport TV, o canal campeão. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga, participe. Baia do torcedor do Inter mais uma vez ali pela demora do Navarro em repor a bola em jogo. Agora sim, né, que ele apenas coloca então lá pelo lado esquerdo de ataque com o Ferreira, já complementa de cabeça o Ney. Vamos avançando ao longo do primeiro tempo, temos aí 10 minutos e 40, é comecinho de jogo, é comecinho de decisão, você ligado no Sport TV em todo o Brasil. Logo depois do futebol, a edição da noite do Sport TV News com a apresentação de Carlos Eduardo Lino. Vai trazer aí todos os detalhes da decisão da Recopa aqui no Beira-Rio, vai falar de Campeonato Brasileiro, da Copa Sul-Americana. Sport TV News com Carlos Eduardo Lino, daqui a pouquinho, logo depois do futebol. Oscar com o D'Alessandro, rapidinho mais atrás com o Ney. Elton. Trabalha curto com o De La Torre, é o jogador de movimentação, de velocidade nesse ataque colorado. Tenta passar com o Oscar. O Oscar empurrou a bola no fundo para o D'Alessandro, mas chegou antes dele ali, preciso na cobertura, o Gabriel Milito. E voltou ao clube, né, de origem para dar toda essa segurança defensiva, não é, Júlio? Assumiu, inclusive, a braçadeira de capitão. Tá aí ele, Gabriel Milito, que vem do Barcelona. É um jogador experiente e ao lado dele, também a mesma idade do Índio, tem o Túzio, que é o zagueiro pela direita, 36 anos, que também é outro, é conhecido como o xerifão do time. O campeão de tudo, o Internacional contra o rei de Copas. É um grande confronto, certamente. Aí no trabalho a marcação forte que faz o Inter, o Independiente consegue empurrar a bola lá na frente, ó. Seria do Ferreira o passe. Dá para o Ivan Pérez, mas a roubada de bola já é do time brasileiro. Passe aí para D'Alessandro. Marcação individual do camisa número 6, o Túzio. Linha azul ficou no chão, briga. Se atira na bola literalmente como tem feito, né? Ao longo desses últimos tempos com a camisa do Internacional. É um jogador que quase nunca desiste de um lance, mas também não perde viagem. Aí ele. Oliva. Tranquilizando as coisas com o Índio. E o passe aqui pela esquerda com o Kleber. Se adianta um pouquinho ali o Marco Pérez. Dificuldade do Kleber, né? Faz o trabalho de novo com o Bolívar. Pois é, Jade, até agora só jogou o Internacional, né? Porque o Independiente não tem uma estratégia de jogo, de saída de jogo. Tem muita luta, muita briga no meio-campo para ter a posse de bola, mas não domina essa bola, não tem a qualidade do passe. Com isso está dando muitos chutões para frente. Então está sendo ameaçado a todo momento pelo Internacional, que joga literalmente no campo do Independiente. Sport TV, o canal campeão. Vivo Direto, comunicação direta e ilimitada em todo o Brasil. Vamos dar uma olhada aí numa fera. Olha aí. É conhecido como o torcedor que incentiva o Internacional em todos os jogos. É um personagem, o fanático colorado. Aí também hoje não poderia ser diferente, né? No momento de decisão. Aí ele com a sua cara pintada, com a sua peruca alaranjada. Caracterizado ali de torcedor símbolo do Inter. Olha o Oscar, arrancando em velocidade, o Independiente deu espaço, ele errou o passe. Se ela passa ali pelo Freds, caía no pé do D'Alessandro e aí poderia arrumar uma confusão lá dentro da área do Navarro. Acabou o time argentino. Elton saiu na cobertura e saiu de forma precisa ali para combater. Inclusive vencer ali no duelo individual o Ivan Pérez.
Mais uma falta no Oscar. Dessa vez o juizão não deu, hein? O Pejerano chegou forte no Oscar, tirou os 2 pés, né, do Oscar do chão. O Larrionda não deu. Aí vem o Fredes, puxando o contra-ataque do time do Independiente. Torcedor argentino silencia na arquibancada, o cruzamento para dentro da área. Kleber para desviar de cabeça, para colocar para a linha de fundo. E cedeu o primeiro escanteio para a equipe do Independiente. Olha o Dorival Júnior, ó. Orientando e ao fundo o torcedor fazendo a sua parte, o torcedor incentivando a equipe. O time do Independiente que nesse momento tem aí o reforço do seu torcedor, que se empolgou depois dessa bola alçada lá para dentro da área do Muriel. E vê com reais chances aí que o time possa buscar o seu primeiro gol. Fredes, camisa número 8, tá ajeitando. Vai fazer o levantamento lá para dentro da área, preocupação do sistema defensivo do Inter. Ele bateu por baixo, uma jogada combinada, furou em bola ali o Maxi Velasquez e arrumou o contra-ataque do Inter. Pejerano na dividida com o Oscar. O Oscar levou vantagem. Abre corretamente o jogo aí com o D'Alessandro. Pedala de um lado, vai para o outro. Tentou investir ali contra a marcação. Ele desabou no gramado, o Larrionda não deu. E o jogador do Inter tem que se acostumar com isso, né? Com esse tipo de arbitragem, que é um tanto quanto diferente do que a gente observa no Campeonato Brasileiro. Houve a falta agora, marcada pelo Larrionda do Oscar. Muita reclamação, Batista. Mas agora teve um empurrão do Oscar nas costas do jogador do Independiente. Antes foi um perde-ganha, justamente brigando por espaço. Agora o Larrionda está acompanhando de cima, está acompanhando de perto. E isso também evita, muitas vezes, que o jogador fique reclamando de todas as situações. Quer ver que o D'Alessandro viu que o juiz estava perto, deu uma reclamada no início, depois deixou para lá. Última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2011. Enquanto o torcedor do Inter pede, filma eu. Tá aí o torcedor, é claro, acompanhando, tá pedindo para ser filmado, tá na tela do Sport TV na decisão da Recopa Sul-Americana. Mas eu dizia que neste final de semana tem a última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2011. Sábado, 6 da tarde, o América Mineiro recebe o Atlético Goianiense. No domingo tem o clássico catarinense entre Figueirense e Avaí. A partir das 5h30 da tarde tem o futebol campeão para você. Toque de bola do D'Alessandro, cercado ali pelo Pejerano, camisa número 7. Ficou de frente para a marcação, a bola foi muito forte para o De La Torre. Para respirar um pouquinho o Independiente, que é tudo que quer, né? Deixar a bola sair, correr o tempo. Já vamos aí com quase 17 minutos. Claro que a torcedora na arquibancada começa a ficar um pouco mais apreensiva. O Inter buscando a marcação do seu primeiro gol. Esse gol já levando, né, a possibilidade de uma prorrogação. E depois pensar aí num segundo para dar o título, quem sabe, nos 90 minutos. Tem muito jogo pela frente. Tá aí a inversão da jogada, é o ataque do Independiente com o Marco Pérez. Escola bem ali com o peito. Faz jogar o Túzio. Levantamento é para dentro da área. Bolívar afastou mal. Veio o rebote. Outro furo. E agora mais feio ainda, né? Foi o Parra. Sei não, hein? O pessoal do Independiente tá com um problema no taco, né, Batista? Não colocaram o giz suficiente. Principal, olha lá. Chute de média distância, mas fácil ali pro Muriel. Principalmente indo chutar, quando eles tentam chutar de primeira, né, Jader? Porque a primeira foi uma jogada ensaiada no escanteio. E a conclusão que a gente pôde observar de novo ali, né? Tranquilidade da defesa do Muriel. Furou ali o zagueirão, vem ali para aliviar o perigo então lá atrás. O Velasquez. Mas já é a terceira vez que um jogador do Independiente fura na bola. E o torcedor do Inter canta. O torcedor do Inter sente que o momento é bom. Falta no Guinha Azul. Falta ali praticamente na meia cancha. E muitas mulheres marcando presença essa noite aqui no Beira-Rio. Torcedoras, claro que apreensivas, né, com esse empate por enquanto de 0-0, que não interessa nem um pouquinho para o Internacional. Aí vem o Independiente sempre saindo pelo lado esquerdo. A inversão da jogada para a velocidade do Marco Pérez, apostou corrida, Muriel teve que dar uma de zagueiro e saiu muito bem ali de cabeça. Kleber já tinha ficado vendido ali na jogada contra o Marco Pérez. E tá aí ele roubando bola na defesa e ajudando a sua equipe, né? É um jogador de muita velocidade que vai preocupar o tempo todo, né, Batista? E principalmente tratando que o Internacional tem que sair pro jogo, né, Jader?
Então vai sobrar espaços, vai ter essa jogada nas costas dos laterais. Muito importante a atenção dos zagueiros. Aí tá o Marco Pérez, aberto pela ponta. Faz o passe em profundidade pro Túzio. No duelo dos veteranos ali, Índio e Túzio. O zagueiro do Inter, então, deixou ela chegar pro Muriel. Em azul. Elton. É a primeira grande chance aí para decidir um título importante. Garoto que foi se afirmando ao longo dessa temporada, né, Luciano? Foi recebendo o seu espaço. Consolidou-se ali como um dos volantes titulares. Começou a temporada no Inter B, né, Jader? Verdade. Lá em janeiro, participou da pré-temporada em Bento Gonçalves, se destacou e está sendo aproveitado. Olha o Boscar, chamando para a tabela ali o D'Alessandro. Vem a bola para Guinha Azul. Fazendo a abertura de jogo na ponta para Damião. De La Torre vai fechando lá para dentro da área. Damião passou ali pelo Milito, bateu pro gol! Gol! Dele, o artilheiro do Internacional, Leandro Damião, pro torcedor extravasar no momento importante do jogo, 20 minutos do primeiro tempo. Um goleador que não tem medo de marcação, não. Colocou por entre as pernas de Gabriel Milito e deu de bico uma bola cruzada para vencer Navarro. O Inter já faz 1-0. O Inter, no mínimo, nesse momento, já leva para a prorrogação a decisão da Recopa. O Inter faz o torcedor colorado vibrar muito aqui no Beira-Rio. Leandro Damião, artilheiro. Só podia ser ele. Inter 1, Independiente 0. Pois é, Jader, um gol que dá uma tranquilidade que o Internacional vinha buscando desde o início. Mal a marcação do Independiente. Os dois jogadores foram mal na bola, nenhum conseguiu marcar e o Damião aproveitou como goleador que era. E que retrospecto desse garoto na temporada de 2011. Daqui a pouquinho o Luciano vai trazer pra gente os números, porque são números impressionantes realmente. Pode ser agora, viu, Luciano, quando o Inter tem uma falta no meio campo. Pois é, ele que já tinha marcado no primeiro jogo na Argentina, né? Tá marcando o segundo gol dele na Recopa Sul-Americana desse ano. E o 33º na temporada. Realmente números impressionantes, já. Em 41 jogos com esse aqui, né, Luciano? Exatamente. Olha só, é quase uma média impressionante de 1 gol por jogo que tem Leandro Damião, que foi convocado pelo Mano Menezes para o amistoso contra a Gana no próximo dia 5 de setembro. É outro jogador que está num momento iluminado, né, Batista? É impressionante, a bola cai no pé dele, pode ter certeza que ele vai complicar a vida do zagueiro adversário. Também isso, né, Jader? Quando o jogador tem confiança, vem dando tudo certo, e as jogadas que ele tenta, ele consegue, principalmente para ele necessita, ele vive de gols. E é isso que ele vem fazendo. Quanto mais ele faz, mais confiança adquire. O Inter já está vencendo por 1-0 a decisão, nesse instante vai indo para a prorrogação. Já não há para o Independiente, por exemplo, a possibilidade de ser campeão nos 90 minutos com esse resultado. E é claro que há um silêncio do lado argentino, enquanto que o torcedor colorado canta, faz a sua festa. E nessas imagens a gente pode perceber um pouquinho mais do ambiental todo aqui no estádio. É o Sport TV mostrando para você em todos os detalhes a Recopa Sul-Americana. Agora um cartão amarelo. Depois de uma chegada forte por trás em cima do Damião. E até agora, né, Jado, o Inter é muito melhor. O Independiente não consegue jogar, não consegue também marcar o Internacional, porque a movimentação é muito boa. Leandro Damião cai na direita principalmente, troca de função com De La Torre. Isso confunde a marcação de jogadores de meio que não estão muito bem na marcação e também não tem posse de bola. Com isso, não consegue organizar a jogada de ataque. E o cartão amarelo, se eu não estou enganando, Júlio, para o Maxi Velasquez, né? Camisa 3. Confirmando o cartão para o zagueiro, camisa 3. Maxi Velasquez, a bola foi levantada na área, Índio já escorou de cabeça, rasgou ali o jogador do Independiente para tirar o perigo. É a maneira como o Independiente sai jogando da defesa, né? É balão para frente e vamos ver o que dá lá na frente. Ele sabe que não pode deixar a bola rondar aquela área ali, porque sempre tem o Damião, né? Esperto para poder atrapalhar a vida do zagueiro adversário. Aí o toque de bola do Ney, já com a tranquilidade no placar, né? De 1-0, com a tranquilidade de um time que buscou o resultado e sabe que nesse instante é importantíssimo para dar essa sustentação aí para a sequência do jogo. Canta o torcedor do Inter, o Independiente vai puxar o ataque aqui pela direita com o Túzio. Fazendo o recuo de bola ali com o Fredes. Todo recolhido o Inter. Aí de novo o Túzio. No camisa 8 não há com quem jogar.
A marcação é forte. Marco Pérez escorou de cabeça para Ferreira. Dentro da área fez o giro, passe para trás. Ney chegou e junto com ele também ali o Oscar. A bola foi caindo lá nos pés do Maxi Velasquez. Cruzamento para dentro da área, vai subir Kleber, estava sozinho ali. E de novo conseguiu se antecipar ao Marco Pérez. Volta a pressionar o Independiente. Foi com o pé lá no alto, o árbitro mandou seguir. Bolívar deixou pingando, Kleber apareceu para tirar mais uma. Aí o D'Alessandro estava meio desligadão ali no lance. Rebote da equipe argentina. De Pederano, ela vai cair aí para Maxi Velasquez. Passe no fundo. Ferreira arruma para o cruzamento, vem fechadinha nas mãos do goleiro Muriel. Sport TV, o canal campeão. Fiat, 35 anos, movidos pela paixão, movidos pelos brasileiros. Olha o Damião batendo. Gol! De novo, o artilheiro colorado, Leandro Damião, para o Internacional. São 25 minutos de jogo e a estrela de Damião brilha cada vez mais. Reposição do Muriel, o De La Torre trombou com o zagueiro, Damião deixou o Milito no chão e emendou de canhota. Navarro nem viu a bola. O Inter faz 2-0. O Inter vai sendo bicampeão da Recopa Sul-Americana com os 2 gols de Leandro Damião. E esse segundo típico de centroavante é com a marca do artilheiro, que por enquanto o Internacional vai festejando o título, hein, Batista? Pois é, e uma defesa bastante leve, né, do time do Independiente. Os jogadores foram caindo, o jogador Internacional saltaram na bola, não teve falta em nenhum dos lances. E o Damião, novamente, como goleador, aproveitou. O Damião está naquela fase, Jada, da onde ele chuta, como ele chuta, a bola entra. Isso é uma fase maravilhosa para um centroavante. Não tem jeito, né? Vai fazer gol da maneira como ele quiser. É realmente um momento todo especial desse garoto, que é o maior artilheiro em atividade no futebol brasileiro nesse instante. O Bolívar consegue tirar mais uma e o Independiente agora vai ter que se abrir. Vai precisar de pelo menos um gol para levar para a prorrogação. Agora o time argentino é quem está em desvantagem. Mergulhou de novo o capitão do Inter, joga a bola para escanteio. 34 gols, é isso, Luciano, de Damião? 34 gols, Jader. Agora a gente tem que buscar aí na história, mas não me lembro de um jogador do Internacional, pelo menos, marcar 3 vezes na decisão da Recopa Sul-Americana, né? Olha, Luciano, sinceramente, em 2007 o Inter perdeu de 2-1 para o Pachuca no México e fez 4-0 aqui. Enquanto, ó, o torcedor símbolo do Inter, o macaco, tá feliz da vida aqui na arquibancada. O Pato fez o gol lá e o Pato fez um gol nos 4-0, fez 2. Agora 3 gols, sinceramente, é a primeira vez, é de forma inédita. Goleador máximo já da Recopa nesse instante aí, o garoto Leandro Damião. No Sport TV você tem a cobertura completa da fase final do Grand Prix de vôlei. Às 2h30 da madrugada tem Brasil e Japão ao vivo para você aqui no Sport TV. E o torcedor colorado está pedindo para os argentinos ficarem em silêncio. E é dura a vida, né, do torcedor do Independiente nesse instante. Por mais que tente fazer barulho, ele está certamente preocupado, né, Batista, com a atuação da sua equipe. O Inter neutraliza todas as possibilidades da equipe argentina depois desse ataque aí, Batista, ó. Com o Damião dividindo e ganhando lá, entregando bola para o Ney. Alessandro, passe no fundo para Moscar. Ele e a marcação. Ainda o Moscar, já entrando na área. Tentou encontrar o espaço, ficou difícil. Perdeu a bola e quem tirou dali foi o Ferreira. Para cá nos pés do Elton. Em azul. Abertura para Elton, que já volta de primeira com o Ney. O Inter se tranquiliza nesse instante. O Independiente não tem força ali na frente, né? Força melhor, força até ele faz. No meio campo, tentando se defender, mas ele não tem qualidade técnica de reter a bola e criar jogadas. A força que eu digo, quando ele tem a posse de bola, já não existe jogadores entrando na área para disputarem com os zagueiros do Inter. Perdem facilmente a bola. E até agora quem joga é o Inter. Tá tranquilo. Aí vem de novo, ó, atacando pelo lado. E com um trio que vem dando bastante trabalho. A proximidade do Guinha Azul junto com o Oscar e o D'Alessandro. Tocando bola na frente para De La Torre, ele já invadiu a área, chegou de bico. Agora o Gabriel Milito mandou a bola para a linha lateral.
Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, tem o Sport TV News com a apresentação de Carlos Eduardo Lino. E a repercussão completa de, por enquanto, mais um título para o futebol brasileiro. O Inter que vai conquistando o bicampeonato da Recopa Sul-Americana. Todos os detalhes também da noite de futebol pela Copa Sul-Americana e pelo Brasileirão 2011. Sport TV News com Carlos Eduardo Lino. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol. D'Alessandro. Aí o passe seria para o Damião. Houve o desvio no zagueiro e por isso o escanteio. Aliás, pelo Campeonato Brasileiro, jogo encerrado lá na Vila Belmiro, o Santos se reabilitando. Derrotou o Fluminense por 2-1. Se distancia um pouco mais da zona do rebaixamento, enquanto a gente observava ali a orientação do Dorival Júnior para o Muriel. Agora só tem um jogo atrasado. O Santos, que é contra o Grêmio. Aí a preocupação total agora com o Damião. E não há como ser diferente. D'Alessandro fez o levantamento em curva. Índio tentou subir ali para tocar de cabeça. Antes dele, o zagueiro do Independiente mandando a bola para fora. Claro que daqui a pouquinho no intervalo, né, a gente vai conferir aí os gols da vitória do Santos por 2-1 sobre o Fluminense. Os lances também dos confrontos entre Atlético do Paraná e Flamengo, São Paulo e Ceará. Valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho no intervalo. Você viu ali o Damião, né, com uma expressão um pouco amistosa, e o torcedor que está cuidando tudo na arquibancada. Atenção máxima para dentro do campo. Levantamento do Oscar. O goleirão foi lá para em 2 momentos fazer a defesa. O Damião já estava pulando ali para fazer o terceiro gol dele. Passamos dos 30 minutos e meio. É ataque do Independiente com a inversão da jogada do Fredes. Ele tem a cabeça na bola, o Kleber, que está com uma saúde daquelas, né? Está com uma disposição impressionante ali o jogador, fazendo às vezes lá de lateral direito. E ali o torcedor, todo caracterizado, mas que não arreda o olhar de dentro do campo, não. Alessandro, bola com o Oscar. Dá muito espaço o time do Independiente. Erro do Oscar. Aí puxando o contra-ataque o Velasquez. Bola com o camisa 17, Parra, que é o artilheiro da equipe, mas que por enquanto pouco participou do jogo. Fredes. O Oscar ficou sentado ali no carrinho. Ainda Fredes. Mas a bola de novo chegar aí para Parra. Combatido pelo Elton, que sai limpo na jogada, mas adiantou um pouquinho. Ali ajudando bastante o Oscar. Tocando de cabeça agora o camisa 7, Pederano. E a bola vai para fora. Jader. Pois não, Júlio. Quem permanece em silêncio, quieto, muito bem comportado na área técnica, é o técnico Antônio Mohamed, ele que usa um sobretudo preto e um lenço palestino. Apesar da derrota e por enquanto a perda do título, não esboça nenhuma reação. Olha o Damião, hein? Passou de lençol pelo marcador e ainda deu 2 cabeçadas na bola, né? Uma jogada lá, Alexandre Pato. Lembrando o ex-jogador do Inter, hoje no Milan, e no Mundial de 2006 protagonizou um lance assim também, plástico, né, de muita habilidade, na semifinal contra o Al-Ahly do Egito. Que fase a do Leandro Damião e a elegância de Mr. Antônio Mohamed, o técnico do Independiente, que vai vendo a sua vida complicada. Olha o lance do Damião aí, ó. Uma beleza realmente o que esse garoto tá jogando e o que ele fez ali contra o marcador. É o futebol brasileiro vencendo o futebol argentino. É o Inter coroando-se por enquanto bicampeão da Recopa Sul-Americana. Volta para o Independiente lá com o Ferreira. Levantamento para a área, o desvio que passou ali pelo Muriel. 2 jogadores do Independiente se chocaram quando essa bola viajou para a área, Reveja. E o Muriel passou em branco. Apesar de já ter o Ney ali na cobertura, mas é aquele lance para assustar. Sport TV, o canal campeão. Brahma, o sabor oficial do futebol. Aí o torcedor colorado, caracterizado, vibrando muito, fazendo a festa. E é claro que tem todo esse direito, né? O time tá jogando bem, né, Batista? Tá neutralizando o Independiente e tá fazendo o resultado que lhe dá o título nos 90 minutos. Principalmente neutralizando bem o Independiente, né, Jair? Porque o Internacional também não precisou muito do trabalho coletivo para organizar as jogadas de gol. O Leandro Damião, em 2 jogadas individuais, fez o serviço.
E então, com isso, as coisas se tornam mais fáceis. Agora, o Internacional joga bem, é justamente no desarme, na cobertura. Olha o Damião, escapuliu do Milito, vai pra dentro da área, bateu na rede pelo lado de fora. O Milito não vai dormir bem à noite não, hein, Batista? Cada lance que ele tá, o Damião aparece como a sombra. De novo, ó, o Milito furou em bola e o Damião foi lá pra quase fazer mais um, hein? Pois é, muito leve, como eu disse, muito distraída a defesa do Independiente. Um time que vai jogar uma decisão e na casa do adversário dá muito espaço no meio-campo. Os zagueiros são muito moles também na chegada, na dividida com os atacantes. E graças a isso, por exemplo, o Damião, que é um cara forte, é um cara que sabe usar bem o corpo, tem velocidade, está usando tudo isso e essa malícia também para cima da defesa do Independiente, que não consegue segurá-lo e com pouca proteção também, vamos dizer, né, Jada? Do meio-campo. O meio-campo não se encontra, não consegue compactar o time do Independiente. Muito espaço no meio e não consegue sair jogando. Olha uma chegada dura agora do Túzio em cima do De La Torre, já vai pintar mais um cartão amarelo. Chegou determinado ali o Larrionda, dando um ultimato, inclusive no camisa 6 da equipe argentina. E que chegou realmente para atingir o De La Torre. Veja ali o Túzio conversando, mas aquele carrinho que não tem nada de bom não, né, Batista? Muito pelo contrário. Não, é o carrinho realmente que não visa a bola, né? Porque a bola já passou, a bola já não está mais ao alcance. E mesmo assim ele vai nas pernas do D'Alessandro, falta para cartão. E o De La Torre chega a receber o atendimento médico ali dentro do campo porque atingiu, é a chamada rasteira aquela, né? Ou melhor, usei o D'Alessandro, De La Torre. De La Torre, exatamente. Mas foi com uma rasteira realmente que ele tirou os dois pés do chão. E aí, Jader, a torcedora feminina do Inter vibrando muito na arquibancada com esses 2-0, Luciano Calheiros. e parece que dentro de campo, viu, os jogadores já sinalizaram ali que o caminho é o Túzio, viu? Ainda mais agora com esse cartão amarelo, o Bolívar olhou para o Dorival Júnior e apontou para o Túzio. E o Dorival mandou apertar o jogo ali. Além de ter esse cartão, né, Batista, fica marcado, mas também é o veterano do time, né? Pode ser que não tenha toda a condição ideal, com essa juventude que tem o ataque do Inter. Enquanto a gente revê aí Leandro Damião e a sua noite estrelada. 2 gols dele, Inter. Por enquanto, 2-0 vai sendo campeão. Kleber fazendo o cruzamento lá por dentro. Vem o rebote para Guinha Azul. O passe é lá na ponta para o Oscar. De primeira tentou fazer ali o trabalho com o Leandro Damião. O zagueirão estava esperto e conseguiu tirar. Damião que homenageou, né, o Inter, imitando o Saci, que é o símbolo do clube. E foi aplaudidíssimo pelo torcedor na comemoração do segundo gol. E aí a seriedade de Dorival Júnior. Sério na beira do campo aí o técnico do Inter. Mas o caminho, Batista, é em cima do Túzio, realmente? Já, eu estou para dizer que até o momento o caminho é por todos os lados, viu? Pelo meio, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Porque o Damião, por exemplo, o primeiro gol foi pelo lado direito. Com 2 jogadores na marcação, muito moles em cima do Damião, ele passou pelos 2. E olha que o Damião não é driblador. O Damião é um jogador de conclusão, jogador que usa o corpo, bom cabeceador, mas passou tranquilamente driblando pelos jogadores lá pelo lado direito. E agora, pelo lado esquerdo também tem jogadas, pelo meio ele deu uma arrancada muito boa. O time do Independiente até agora deixa muito a desejar. Pela velocidade, pela movimentação do Inter, mas muito mais também pela falta de compactação do time, né? Jogam muito dispersivos, um em cada canto do campo, e eles não conseguem bloquear as jogadas do meio do Internacional principalmente. Aí no detalhe a falta cometida em cima do Túzio, o argentino no chão reclamando. E o Jorge Larrionda então apontando essa irregularidade, a chance do Independiente para jogar a bola na área. Concentração do camisa número 8, Fredes. 2-0 para o Inter vai sendo campeão da Recopa Sul-Americana. Você acompanhando todos os detalhes da final entre Brasil e Argentina, entre Inter e Independiente aqui no Sport TV. Tocou por último na bola o Elton. Mas o Muriel com tranquilidade conseguiu encaixar ali a defesa. Sport TV, o canal campeão. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. E de novo acharam o Damião em campo, né? Foi o número 2, o Julián Velasquez. Ele, ó, chega com vontade ali por baixo, atinge o Leandro Damião praticamente sem bola. O Damião foi malandro nessa, viu, Jânio? O Damião foi malandro. Eu achei que tivesse tido o joelho, sobrado o joelho do jogador independente. Não. O jogador independente não encostaram nas costas dele, ele desabou e o juiz embarcou. Você viu ali o casal, né? Acompanhando o jogo atentamente, encarou o frio, veio pro Beira-Rio, mas tá aí, torcendo, vibrando com a conquista que vai se aproximando pro Inter. Olha o Ney.
Fazendo passe para dentro da área, Gabriel Milito. Agora ele tirou. Mas não afastou totalmente o perigo, não. A bola bateu lá no Ferreira. Ele não deixa ela sair. No bate-rebate, sobra de bola do Oscar. Já empurra ali para D'Alessandro. Boa finta, vai para o fundo. Cruzou para De La Torre antes dele. O Maxi Velasquez cortou. Daqui a pouquinho você vai conferir no intervalo campeão aqui no Sport TV. Claro que os melhores momentos, os gols de Leandro Damião que vão dando ao Inter o bicampeonato da Recopa Sul-Americana. Vamos também mostrar como é que foi a vitória do Santos sobre o Fluminense 2-1 em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. E todos os detalhes dos enfrentamentos entre Atlético do Paraná e Flamengo, São Paulo e Ceará, que valem vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho para você no nosso intervalo campeão. Aí o toque de bola do Independiente. Bola lá pelo lado esquerdo. E todo atrapalhado o time argentino. Ela saiu. Olha o torcedor, ó. Coloca ali, né? Luzes, se enfeita como pode. E traz o seu colorido todo especial. Dá todo esse contraste aqui pro estádio. Isso é bonito, né? Da gente poder mostrar. E o nosso telespectador no Brasil inteiro está podendo acompanhar esse show realmente que dá o torcedor do Inter aqui com esses 2-0. Quem dá show também está com a bola. Damião fez a finta. D'Alessandro está de frente para a área, pode bater. Preferiu abrir com o Kleber, subiu a bandeira. O Maurício Espinosa está confirmando o impedimento do lateral esquerdo do Inter. Aí o Maurício Espinosa. E o lançamento já para o ataque, a velocidade do Marco Pérez. O Kleber estava fora, o Marco Pérez se aproveitou. Já fintou ali o Guinha Azul, vai invadindo a área. Ele foi bater no gol. Impressionante o que fez o Marco Pérez. Jogou na lateral, lá do outro lado. Não há o que dizer, né? Não, realmente não há, né, Zé? Inesperada a jogada do Marcos Pérez. Olha, a arrancada foi bonita. Agora, a conclusão, realmente, a finalização da jogada, ele cruzou para ninguém. Só que a arbitragem... Não, ele deu a posse de bola para o Inter, né? Não pegou em ninguém. O jogador do Independiente fez uma menção de pegar a bola lá, o Ferreira, que a gente está vendo ali no detalhe, mas não. Apenas a lateral cobrada pelo Inter, parece que já perdeu. Retoma o Independiente com o Ferreira. Foi pressionado o De La Torre, tenta arrancar em velocidade. Bola cai nos pés do Fredes. Cercado pelo Guinha Azul, já conseguiu mais um drible. Guinha Azul toma ali à frente. Mesmo que tocando apertado para o Bolívar, o Inter se safa. De La Torre contra dois argentinos no bate-rebate, vai cair para D'Alessandro. E aí o passe errado. Se o Milito não toca nessa bola, o De La Torre invade a área. Aí está o Marco Pérez, que por enquanto é o contrário do Damião nesse primeiro tempo. Damião está realmente com 100%, né? O Marco Pérez protagonizou aquele lance bizonho há poucos instantes. D'Alessandro com Kleber. Aí o passe longo lá para De La Torre. O jogador do Independiente caiu. Para o 22, o Ivan Pérez. Falta marcada pelo Larrion. E daqui a pouquinho também no nosso intervalo, além dos gols da vitória do Santos sobre o Fluminense essa noite na Vila Belmiro por 2-1, a gente vai mostrar também o lance que o Neymar realizou, né? 2 lençóis em cima do argentino Lanzini do Fluminense. Lance de gênio, de craque, algo que só um jogador diferenciado como o Neymar pode proporcionar. É daqui a pouquinho no nosso intervalo, hein? Toda a preocupação no sistema defensivo do Inter. Cobrança de falta, a bola vem fechadinha. Muriel apareceu e tira de soco. Aí o Oscar tomando a frente. A bola cai nos pés do Fredes. De cabeça, Guinha Azul. Passamos dos 43. Finalzinho do primeiro tempo no Beira-Rio. O Inter já tem a vantagem que precisava. Cruzamento para dentro da área. Índio vacilou, Bolívar não. É na sequência, Kleber complementa. Recua, mas recua de forma até perigosa nesse momento o time do Internacional, né, Batista? O Inter precisa ir em busca de mais um gol que tranquilizaria mais ainda, porque 2-0, né, é justamente muito perigoso. Se recuar e botar o time do Independiente, que não tem feito nada até agora, perto da sua área. Porque qualquer cruzamento, qualquer erro, qualquer vacilada da defesa, o Independiente entra no jogo novamente. E vem atacando, ó, lá pelo lado esquerdo, o cruzamento do Ferreira, bateu no Ney, torcedor gostou, torcedor reconheceu.
E o Independiente tem o arremesso lateral. Lembrando que foram 2 cartões amarelos nessa primeira etapa, os 2 para o time argentino, Tuzio e o Maxi Velasquez. O Inter está na boa, o Inter está fazendo 2-0. 2 são os gols do Inter, 2 são os gols de Damião. Internacional, por enquanto, campeão com esses 2 gols marcados pelo centroavante. Chegou a marca impressionante de 34 gols na temporada. Olha o cruzamento para a área. Muriel outra vez lá em cima. Na próxima sexta tem Série B no Sport TV. O canal campeão transmite Criciúma e São Caetano, 9 da noite. Ao vivo para todo o Brasil, menos para o estado de Santa Catarina. De novo por dentro, Pederano com o Fredes. E o Guinhazuc sai a caça, ó. Fredes consegue a vantagem. Cabelo curtinho com o Ivan Pérez. Se manda o camisa 8. Trabalhou também mais adiante lá com o Parra. Marco Pérez tem a sobra. Parra bateu para a defesa do Muriel. Momento de instabilidade agora do sistema defensivo do Inter. E o Independiente cresceu de novo, ó. A bola para o Parra, é centroavante. Bateu, mas o Muriel foi melhor que ele. No perde-ganha, é claro que um time nunca vai conseguir também jogar, principalmente numa decisão, né? Sem correr riscos. Agora o Internacional corre mais riscos do que o necessário porque recuou. Ele estava jogando na pressão, jogando na marcação no campo do Independiente. Com isso tinha maior facilidade na recuperação das bolas, né, Jader? Porque o Independiente era obrigado a dar o chutão para frente. Recuando, eles estão trabalhando mais a bola no campo do Inter e isso se torna perigoso. 1 minuto, né? Teremos de acréscimo. Vamos até 46. Há pouco ali a sinalização da placa. Esse finalzinho de primeira etapa entre Inter e Independiente, os 2-0 para a equipe brasileira. Aliás, é a maior rivalidade, né, do futebol sul-americano. A placa confirmando aí 1 minuto de acréscimo. Brasileiros e argentinos que se enfrentam pela 4ª vez numa decisão de Recopa Sul-Americana. Como já dissemos, em 96 o Grêmio faturou o título em cima do Independiente. Em 98 o Cruzeiro derrotou o River 2 vezes. E em 2006 o Boca foi campeão numa final com o São Paulo. 2-1 no primeiro jogo para o Boca Juniors, 2-2 na segunda partida. E o Boca faturando então o título. Boca que é o maior campeão da Recopa. Alessandro para De La Torre cabeceou para fora. Uma linda jogada do argentino pelo lado esquerdo. O Jorge Larrionda apita ao final do primeiro tempo, com 2 gols de Leandro Damião. O Internacional vai vencendo o Independiente aqui no Beira-Rio, vai se tornando campeão. Não vai precisando nem se utilizar do tempo extra. E nós vamos ao gramado então com os repórteres Júlio César Santos e Luciano Calheiros acompanhando a saída das 2 equipes então para o intervalo. D'Alessandro, primeiro tempo. Muito bom, né? Temos um tractor lá na frente que trabalha muito para o time e merece tudo que está fazendo ele. Está nos ajudando muito. Mas é um trabalho do nosso grupo e ainda não acabou nada. O trator que ele fala é o Damião Calheiros. Tá aqui o Damião. Toda. O segundo gol do De La Torre foi muito bem, trombar com o zagueiro. Foi inteligente. A equipe soube chegar e a bola sobrou para mim ali. Eu tenho que fazer meu papel, cada dia mais é buscar ajudar o Inter. E é nos gols, né? É isso que eu faço. E se tiver que ficar sem coração, tem que fazer o máximo possível. Claro que a fase é iluminada, né, Damião? Mas você esperava uma noite como essa em 45 minutos? Olha, pela equipe que nós temos, nunca espero pouca coisa, sim, grande coisa. E isso que a equipe tá fazendo. Todo mundo tá pegando, todo mundo tá jogando e tá buscando o título, que é o que nós queremos. Aí, palavra do Leandro Damião, Jader. Luciano Calheiros, Júlio César Santos fazendo o trabalho de reportagem ali embaixo, ouvindo, né, os personagens dessa primeira etapa, que foi realmente, sem dúvida nenhuma, muito positiva para o Inter. Saudadíssimo aí o Leandro Damião pelo torcedor colorado. É através dele que o Inter, por enquanto, vai sendo campeão da Recopa Sul-Americana pela 2ª vez. A gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência você vai acompanhar aí todos os detalhes desta quarta-feira de futebol, os lances, os gols aqui do Beira-Rio, tudo sobre os confrontos brasileiros pela Copa Sul-Americana, os gols da vitória do Santos sobre o Fluminense e um lance espetacular de Neymar na Vila Belmiro. Já a gente volta. Sport TV, o canal campeão. Sua moto tem que durar tanto quanto você.
Novos lubrificantes Ipiranga para motos. Os únicos com tecnologia Nano Armor. Da marca que você conhece. Ipiranga, o lubrificante do coração da sua moto.